Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a auditoria nas organizações. Então, alguns dos senhores já ouviu falar em auditar, né? Então, o que é auditar? Geralmente é verificar algo, né? O que está acontecendo, se algo está sendo feito de acordo com algum princípio, se está atendendo uma norma, se atende uma legislação. Então, a auditoria, ela tem essa premissa de verificar se tudo está acontecendo de acordo com os padrões normativos. Aí vem o papel do auditor, tá, meus queridos? Então, o auditor, ele tem que ter essa capacidade de dar o seu parecer baseado nos seus exames através de evidências. E essas evidências vai lhe dar um juízo para poder destacar no seu parecer tudo que foi possível nos achados de auditoria. Chamamos de achados da auditoria tudo que ele conseguiu observar nos seus papéis de trabalho, tá? Que vamos estudar mais lá para frente o que é um papel de trabalho, tá? Então, a auditoria das demonstrações contábeis dentro da organização, ela tem essa premissa de verificar se as demonstrações contábeis, se elas foram elaboradas de acordo com as normas vigentes, tá? De acordo com tudo que se diz de uma norma, como é que ela tem que ser atendida, tá? Ou seja, se essa norma atendeu, expressou uma opinião verdadeira do auditor, tá? Se realmente o objetivo principal foi alcançado, tá? Ou seja, em linhas gerais, pessoal, é o processo pelo qual o auditor, a auditoria, ele vai expressar a sua opinião baseado nos exames que o levou a analisar as demonstrações contábeis. Ou seja, tudo como ela foi construída dentro da organização, tá? Então, o papel da auditoria é este, tá? A gente tem que pensar, quem deve ser esse auditor? Que característica ele tem que ter? Aí tem que ser uma pessoa ética, né? Tem que ter ética profissional, tem que ter integridade, tem que ser eficiente, tem que ter confidencialidade. Ou seja, quando a gente fala em ética profissional, pessoal, é uma coisa assim que às vezes até espanta, né? A ética. O que é ser ético, né? É aquela pessoa que é honesta, né? Quando aos padrões normais da profissão, da auditoria, isso é ser ético. Então, o auditor, ele tem que exercer essa ética profissional, ou seja, ele tem que trabalhar com sigilo, né? Porque ele vai analisar demonstrações contábeis, ele vai conhecer a vida financeira da empresa, né? Então ele tem que ter essa ética profissional, né? Essa ética, realmente ele tem que ser um conhecimento libado, né? Tem que atender aos padrões, às normas de auditoria, tá? Então quando a gente fala em ética profissional, até mesmo em qualquer profissão, meus queridos, a ética, ela é isto, né? É saber exercer com zelo aquilo que você está fazendo. É ter compromisso, é ter responsabilidade. Que você está trabalhando com documentos de empresa, a empresa está confiando no trabalho que você irá analisar, né? E você não pode se omitir se encontrar alguma distorção. Então, quando a gente fala em ética profissional, né, é isso. Uma outra característica do auditor é a independência, tá? Ou seja, o auditor, pessoal, ele tem que ser imparcial, tá? Ele não pode puxar, vamos usar uma expressão aí popular, sardinha, nem para o lado da empresa, nem para o lado de alguém conhecido dele. Até mesmo se ele tiver algum conhecido, isso já vai ser um impedimento do trabalho dele. Então, quando a gente fala nessa íntegra, tá, pessoal? Ou seja, todos os elementos que vão reunir a prova das demonstrações, evidências, tá? Ele tem que ser íntegro quanto a isso. Tudo isso para fazer parte do trabalho dele. Ou seja, quando ele essa independência. Então ele tem que ser imparcial.
Na hora que ele for levar juízo para tomar decisões, ele tem que ser imparcial. Então, este é o trabalho da auditoria, ele ser imparcial. Isso é uma das características, né? Integridade, pessoal, uma outra característica. O que é ser íntegro? Né? É aquela pessoa que é honesta, é aquela pessoa que realmente é comprometida com o seu trabalho. Tá? Isto é ser íntegro. Tá? A integridade é isso, ou seja, aí o auditor tem que pensar que realmente essa integridade tem que ser uma das características dele. Tá? Então, quando a gente começa a pensar em auditoria, às vezes assusta, né? Ah, a empresa vai passar por uma auditoria. Aí nós temos que pensar que a empresa também, para ela se respaldar contra erros e fraudes, que é um assunto que nós vamos ver mais lá para frente, né, pessoal? Ou seja, aí nós temos que pensar que quando a figura do auditor na íntegra, ele tem que conhecer a empresa auditada, tá? As suas políticas, seus procedimentos, né? A classe que a entidade pertence, né? Suas operações. Então, tudo que a gente fala em integridade, então tudo isso tem que ser, o auditor, ele tem que ter esse compromisso que envolve ele conhecer a empresa. Ele não vai logo se jogar no trabalho sem esse conhecimento prévio, né? Ele vai poder se certificar, né? E a auditoria, pessoal, nada mais é o que? De verificar se tudo está correndo de acordo com os procedimentos, né? Se a empresa atende à legislação, se a empresa realmente está dentro dos padrões, dentro da norma. Então a auditoria é isso, né? Quando a gente começa a pensar, mas o trabalho de auditoria é um trabalho árduo, tá? Nós vamos trabalhar planejamento de auditoria mais lá para frente, nós vamos trabalhar como é que funciona essa etapa de planejamento, tá? Como é que ele se dá, como é que é capaz, tá? Ou seja, nós vamos estudar como é que isso funciona, como é essa política geral da empresa, tá? Vamos estudar que realmente como é que o auditor pode ser penalizado quando ele deixa de omitir uma informação, quando ele é negligente, quando ele deixa de realmente relatar algo relevante para a organização, né? Quando ele deixa de ser imparcial, tá? Então tudo isso tem que ter uma punibilidade, ou seja, quando ele for culpado por negligência, né? Quando ele reunir evidências e descartá-las, tá? Lá no seu papel de trabalho, tá? Então, pessoal, o trabalho de auditoria ele consiste nesta premissa, tá? Em verificar realmente se as demonstrações contábeis, ou seja, os números apresentados pela organização, se realmente eles estão de acordo com a realidade dos negócios da empresa, tá? Principalmente as SAs, que é as empresas de sociedade de capital aberto, elas precisam ser auditadas anualmente, tá? Elas precisam passar por essa auditoria anual, para realmente para os seus investidores terem uma percepção como é que estão os seus negócios, tá? Como é que aquela empresa está sendo conduzida, tá? Como é que ela está desenvolvendo seu papel no mercado. Então, quando a gente pensa em auditoria, ou seja, aí nós temos um lema, pessoal, da auditoria. É confiar conferindo, tá? Esse é o lema da auditoria. Confiar conferindo. Por quê, pessoal? Nós vamos trabalhar com negócios. Nós vamos trabalhar com patrimônio. Nós vamos trabalhar com investidores. Então a gente tem que pensar como é que isso funciona dentro da organização, né? Como é que eu posso fazer essa apuração, né? Para que eu possa dar realmente um parecer, como é que isso funciona. Ou seja, eu tenho que trabalhar com tudo isso adequadamente, porque eu tenho que ver a posição patrimonial e financeira da organização, né? E justamente, e as suas mutações do patrimônio, se eles sofreram alterações, tá? Se a empresa adquiriu mais maquinários, tá? Se a empresa teve aumento de capital, ou seja, eu vou trabalhar tudo isso dentro das organizações, se esses procedimentos aplicados, eles atendem às determinações legais. Então, isso é auditoria, né?
Uma auditoria de estoque, eu vou ter que trabalhar, vamos trabalhar mais lá para frente, que é uma amostragem, que estatisticamente, que é uma população, tá, meus queridos? Então, a priori, o nosso encontro de hoje foi para falar como é que funciona a auditoria, tá? Em que ela concerne, tá? Qual as características do auditor, tá? Ele tem que ser ético, tá? Tem que ser íntegro, tá? Tem que ser independente. Então, tudo isso dentro da auditoria nós trabalhamos. E vamos trabalhar ainda mais, vamos conhecer o planejamento da auditoria, papel de trabalho, parecer do auditor, tá? Então tudo isso nós vamos trabalhar dentro da nossa disciplina, ok, meus queridos? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.